boa tarde a vocês que nos acompanham para mais um Desafio Cat. Então nós estamos já no início do programa com toda a equipe formada, né? Faltando só a Larissa que está na intercessão. Semana passada no nosso programa, né, a gente deu uma pista daquilo que a gente ia falar sobre o Advento. E hoje, sábado, último dia do nosso tempo comum, porque amanhã já é Advento, nós iremos falar um pouco sobre esse novo tempo que nós iremos viver na igreja. Então, semana passada vivemos a última semana do tempo litúrgico e hoje, especificamente, o último dia, o último sábado do tempo comum do ano, né? Então, é uma festa, né? Uma festa sóbria, esse pouco tempo, essa pequena quaresma, né? Falam assim, pequena quaresma, não especificamente, mas essa espera da vinda do Messias, essa espera da vinda do Emmanuel, do nosso Jesus, né? E a gente tem essa grande graça de viver na comunidade esse tempo de forma bem concreta. Então, aqui nesse programa a gente vai falar um pouco como é que a igreja vive, mas também como a nossa comunidade vive. Mas, basicamente, o último momento, né? O último momento onde Jesus já está prestes a vir. Exatamente. E Advento significa vinda. Então, realmente, essa espera dessa vinda, dessa chegada do Senhor, tanto essa vinda messiânica de Jesus, mas também essa vinda de Cristo como um menino que nasce dia 25 de dezembro. Então, a gente vai explicar que tem duas partes do Advento, né? Essa vinda messiânica, mas também essa vinda do Cristo que vem, Cristo menino que vem. E, Albert e Mariana, acho que nada melhor do que terminar esse tempo litúrgico com um Desafio Cat e começar o Advento com um Desafio Cat, né? Com certeza. Então, vamos saber um pouco mais sobre esse tempo, que é o tempo do Advento. Então, esse tempo do Advento, que a Mariana já bem explicou, que significa vinda, que vem do latim adventus, a gente vai trabalhar muito com o profeta Isaías. Então, Isaías será o profeta que anunciará a esperança da vinda do Messias, que virá para governar o povo com justiça e libertar das mãos dos inimigos. E também, junto com o profeta Isaías, nessa mesma perspectiva, a gente vai trabalhar muito com João Batista, que é esse que prepara o caminho do Senhor. Esse que veio primeiro, né, e que prepara todo esse caminho do Senhor. E eu estou aqui com um caderno de liturgia da nossa comunidade, esse testemunho, né, esse, como é que se diz? Patrimônio da nossa comunidade, e que a comunidade já está atualizando, enfim, vai vir novidades pela frente, que a Maria Sara já anunciou alguns programas, e brevemente, bem breve, vamos ter novidades. Mas aqui, no início do nosso caderno, o diácono Jorge nos dá uma bela formação e profunda sobre isso. E ele vem falar muito dessa graça que a gente vai tentar explicar um pouco no nosso programa e também durante o Advento. Advento. Sim, o Albert falava, né, do profeta Isaías, que vem nos acompanhar desde o Antigo Testamento. E a gente vê em Isaías 11, de 1 a 3,
onde ele fala: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. No temor do Senhor estará toda a sua inspiração. Outra palavra muito bonita, vou ler aqui para vocês. Sob um alto monte, mensageira de Sião, eleva a tua voz com vigor. Mensageira de Jerusalém, eleva, não temas. Dize às cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus, eis aqui o vosso Senhor. Ele vem com poder, o seu braço lhe assegura o domínio. Eis com ele seu salário, diante dele a sua recompensa. Isaías 49:10. O Albert falava também, né, que durante esse tempo de advento, uma outra figura que está presente conosco na nossa comunidade é a figura de São João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor. E aqui uma curiosidade, né, na nossa comunidade nós colocamos um ícone de São João Batista para nos relembrar, né, dessa vigilância e dessa conversão. João Batista, que é conhecido como um amigo do esposo, ele que prepara o povo nesse tempo para uma vigilância e uma conversão mais profunda. Mariana, perdão interromper, a gente também tem uma palavra lá em Mateus 3, de 1 a 3, que fala também um pouco dessa voz que clama no deserto, esse que prepara o caminho do Senhor, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. E era também a passagem que o Albert falava também de Isaías, né? João Batista e Isaías são esses dois homens que falam muito sobre essa vinda do Senhor. Não também só da vinda do menino Jesus, mas principalmente dessa vinda messiânica. Né? Isso. E é isso que a gente vive no Advento, né? A gente pode falar durante os outros programas, mas durante um tempo a gente vive essa visão escatológica, cuja liturgia nos inflama para a vinda filial de Cristo, a segunda vinda, né? E depois um período natalício, como a preparação mais imediata para a festa do Natal. Sim, então do primeiro domingo do Advento até o dia 16 de dezembro, que a gente ressalta mais, né, essa vinda escatológica, essa vinda do Messias esperado pelo povo de Deus. E então, do dia 17 ao dia 24 de dezembro, que nós vivemos essa espera, essa chegada. É aquela ansiedade de... Aqui na nossa casa nós chamamos a Thalita, né, que a gente falou no programa passado, que estava grávida. Então é aquela ansiedade, aquela espera daquele neném que nós já sabemos que vai chegar. A gente já sabia que o Valentim já viria para cá, mas mesmo assim a gente vive essa expectativa, essa chegada, esse anseio por essa vinda. Então o primeiro é a vinda escatológica, a vinda messiânica do Cristo. E a segunda vinda é essa vinda do bebê, do Salvador, do Cristo que vai vir no meio de nós, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro. E Mariana, é muito belo, né, gente? Quando a gente vive profundamente esses tempos, principalmente de Advento e de Quaresma, né? Que é sempre em preparação de algo, é sempre em busca de viver algo após, né? E quando a gente vive de verdade um Advento no silêncio, na profundidade, na vigilância, nessa espera de preparar o caminho do Senhor, meu Deus, o dia do Natal se torna muito mais profundo e é uma alegria de verdade que brota de dentro de nós e todos que estão ao nosso redor percebem a alegria de viver aquele momento. E nós temos uma graça especial na nossa comunidade, né? O Vitor falava da Quaresma e do Advento, que além de um tempo de conversão, é esse tempo de despojamento. Nós nos despojamos para que o Cristo possa vir. A gente costuma dizer, né, que o Cristo que vai morar dentro de nós. Então, se nós estamos cheios de nós mesmos, não tem como Cristo coabitar num lugar que não tem espaço. Então, nesse tempo de Advento, a gente vive, na comunidade, a gente vive dessa forma, assim como na Quaresma, de nos despojar, de desapegar daquilo que nós temos em excesso. E não é tipo, eu tenho uma blusa, eu não gosto mais dela, eu vou dar. Não, a gente desapega daquilo que mais nos custa. É aquilo que realmente vai fazer com que vire não uma penitência, mas
que seja um verdadeiro sacrifício. Não é dar aquilo que a gente não quer mais, não, mas tem que ser aquilo que a nos gente custa. realmente gosta, aquilo que nos custa. É um despojar para que a gente seja inteiro de Deus, estarmos abertos para a vinda do Senhor. E com isso, nós também nos deixamos um desafio de você aí em casa também, se quando ver o advento junto conosco, de despojar também algo que vos custa, né? Não é, eu não quero mais usar, ou tá rasgado, eu vou... Não, vê aquilo de verdade, que não é por você, mas é pelo Senhor e pelo tempo de purificação que você vai viver. Imagina se você despojar tudo, viver um tempo tão bonito de realmente entrar, né, nesse tempo de renúncia e chegar no Natal e ter um Jesus estar resplandecente, né? É diferente. Então, eu deixo pra vocês o desafio, espero que vocês comentem, que eu quero saber se você vai conseguir fazer esse voto também. E eu quero só aumentar esse desafio que a Luciane Meu fez. Deus do céu. Porque nesse tempo de Natal, muitas pessoas não têm muitas coisas. Então você que tem o que doar, você que tem alguma coisa a dar, procure ou alguma instituição, procure a sua igreja. Porque sempre na minha igreja, por exemplo, sempre tinha algum ato de caridade que a gente doava para alguém que está necessitado. Então nesse tempo eu desafio a você de desapegar e doar para alguém que mais necessita. O Papa ele sempre também nos dá uma carta, né? Uma carta de como bem viver o Advento. Eu acho que, bom, o Advento durante tudo que a gente vai vivendo, a gente pode depois, semana que vem, falar um pouco da carta, né? Você falando agora me recordava que ele falava de viver uma verdadeira pobreza, uma verdadeira doação, serviço e entrega a todos. Então, também tem um ponto interessante que é a coroa do Advento, né? Eu achei importante falar da coroa porque eu, quando ia para a igreja, não entendia porque não acendia todas as velas que estavam lá. E eu me perguntava, mas eu não perguntava a ninguém, porque eu vou perguntar, talvez é uma besteira e o pessoal vão... Vai rir de ti. Mas para você que nos acompanha, a coroa do Advento realmente marca essas semanas, né, que a gente vai passando. Então, a cada semana que se passa, vai se acendendo uma vela. E as cores são roxo, né, vermelho, rosa e amarelo. Mas também tem paróquias que são tudo roxo e uma rosa. Enfim, depende muito de local para local. Na comunidade, a gente vive com essas cores: roxo, vermelho, rosa e amarelo, né? E essa expressão também sai do livro de Isaías, né? Exatamente. Bom, acho que foi a Mariana que leu, que diz: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, né? E aí a gente diz que essas velas ficam em cima de algo que simboliza o tronco de Jessé. E que como o Albert dizia, que a cada domingo a gente vai acendendo. Então, é profundíssimo vivermos essa graça do Advento, é profundíssimo viver o que a igreja nos dá e também o carisma semente do verbo, né? Eu tirei aqui todas as nossas notas, aqui no caderno de liturgia, que foi dada pelo nosso fundador em dezembro de 2003. Então, que patrimônio é esse que temos nas mãos, hein? Eu também quero convidar vocês de viver esse advento de uma forma mais profunda. Então, viver nesse silêncio, nesse recolhimento, não a tristeza, né? Que não, se recolher não é ser triste, mas é viver essa escuta. Quando você silencia, Deus fala. Então, eu convido a vocês de viver esse advento de uma forma assim bem sóbria, de uma forma bem reservada, para que no dia 25 de dezembro a gente possa escutar esse Cristo que chegou, a gente possa celebrar todos juntos e unir essa força, né? Unir essa alegria para a gente celebrar e se alegrar verdadeiramente com o significado do Natal, que é a vinda de Cristo. Mariana, só por um testemunho próprio sobre a questão do silêncio. Vigiar bem para quando você estiver naquele silêncio profundo, você não achar que você está triste. Porque muitas vezes eu caí muito na tentação de estar no silêncio e achar que estou triste, deprimido, chateado com alguma coisa. Mas de viver o silêncio sabendo que aquilo é a profundidade que você está tendo com o Senhor. É a solitude, verdadeira solitude. Não é a solidão, é solitude. É viver com Cristo a todo momento e principalmente no silêncio. Não achar que é uma tristeza, mas que é de verdade uma solitude, uma intimidade com Cristo. E nessa intimidade você encontra Cristo, e quando você encontra Cristo, você pode tocar em verdadeiros milagres que Jesus pode fazer. E falando em milagres, nós sabemos que hoje o Desafio Cat, nossas perguntas e respostas, tem perguntas falando sobre o milagre de Jesus. Então, o que vocês vêm nos apresentar nessa tarde? Bom, vou começar, né? A gente vai falar sobre o milagre e já vou começar com essa frase.
Thomas de Kempis, ele vai falar que o maior milagre foi naquele pequeno casebre em Belém. Aqui contemplamos o verdadeiro milagre, Deus e o ser humano. Deus se torna humano. E Thomas de Kempis vai dizer que esse é um verdadeiro milagre. A gente pode viver e sentir esse verdadeiro milagre no tempo do Advento e também no próximo tempo, que é o Natal, após o nascimento de Jesus. E a gente pode perceber que, bom, a gente sempre vem falando dos evangelhos, né? É através dos evangelhos que nós contemplamos todos esses milagres que Jesus pôde realizar em vida, na sua vida pública. Ele vai nos falar sobre todos os milagres, a cura do cego, a cura, agora fugiu a mente, do leproso, enfim, Aqui no milhares YouTube de tem um coisas. desenho embaixo que mostra como foi alguns milagres, ó. Jesus que se abaixa. Que legal. E o milagre é sempre uma revelação de Cristo, né? Uma revelação de que o Deus que nos criou, ele sempre está presente e ele sempre quer o nosso melhor. E muitas vezes um milagre não é somente para aquela pessoa que recebe, mas para aqueles que estão ao redor. Que, meu Deus, de algo que para nós é impossível, acontece e a gente fica como? Né? Muitas vezes eu tenho isso, né? A incorruptibilidade das pessoas que morrem, né, dos santos, por exemplo, Calacutes, São João Maria Vianney, entre muitos outros que, meu Deus, como é que é possível um corpo não se corromper depois de morrer? E isso é de verdade um milagre. É Deus que se mostra e prova que Ele é o Deus do impossível. Bom, e aí a gente também se pergunta, mas como será que ele realizava esses milagres? Será que isso era mágica? Não, gente, isso não era mágica. É Deus. Então, lá no nosso cast no artigo 91, ele fala, né, que os milagres de Jesus eram um sinal do reino de Deus. Ou seja, era uma expressão do amor de Deus pela humanidade e que ele estava cheio do poder amoroso de Deus e quando ele fazia os milagres é porque ele se dedicava totalmente à libertação do ser humano ao pecado. Tanto que Jesus fala, né, em João 20:21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então é como realmente ver que, nunca pense, porque é uma heresia, né, a gente pensar, Deus, ele fazia isso porque era mágica. Não, nunca foi mágica, foi Deus que estava agindo no meio de Jesus. E, bom, também continuando, o Cat ele vai nos dizer por que Jesus chamou os apóstolos. E a gente pode se perguntar, né, se Deus era Deus, por que ele precisava de outros? E, bom, eu me recordava de uma passagem que diz, não é bom que o homem esteja só. E Jesus também vem viver isso. Ele não andava sozinho. Ele sempre estava acompanhado de homens e mulheres, que eram seus discípulos e apóstolos. E que, ele, assim como essa passagem que a Luciana proclamou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E tem outra palavra também que Jesus diz aos discípulos, ide anunciar o Evangelho e fazer discípulos entre todas as nações. Então, Jesus ele chama os discípulos não somente para ele não estar sozinho, mas para formar e que eles possam também formar os outros. Isso é também um ano sabático, né? A gente vem para ser formado, para ser gerado nessa palavra, vem para viver todos esses tempos litúrgicos na profundidade, o advento, para um dia também sermos capazes de formar. Por exemplo, Albert e Mariana também fizeram o ano sabático e são missionários. Hoje, aqui na comunidade, eles também são nossos formadores. Então são eles que nos ensinam muitas coisas, mas por quê? Porque eles tiveram essa escuta atenta, essa solidão, essa solitude com Deus para nos ensinar. Isso é muito importante, né, que o Vitor falava. Deus não chama para não ficar sozinho, mas Ele chama para formar. É por isso que no meio de tantas pessoas, Jesus vivia rodeado de várias pessoas, né? A gente vê nos evangelhos, Ele ia para um lugar, vinha a multidão, ia para outro lugar, vinha a multidão atrás dele. Só que dessa multidão Ele separa 12, que são os seus apóstolos, né? Mas Ele não separa só por preferência. A gente vê que no meio dos apóstolos tem várias pessoas difíceis da convivência, né? São Temos Pedro, Tiago, João, filho do trovão. Então são várias pessoas assim de temperamentos bem fortes. Então Jesus não separa apenas por gosto, por ser os preferidos, não, mas ele separa para formar, para assim quando Jesus acontecesse a morte, a ressurreição e a subida de Jesus aos céus, ele ter esses formadores para formar novos cristãos. Então
Não apenas para não estar sozinho, mas para formar e então formar cada vez mais pessoas. E também, Mariana, mais na frente, perdão, Albert, ele também vai chamar São Paulo, né? Que perseguiu os cristãos. Então, Deus não escolhe os melhores. Que também precisou da ajuda da igreja, Com que eram os certeza. apóstolos que depois da conversão dele, né? E também não fez que ser missionário é fácil. Não é fácil, gente. Nós também somos infiéis. É muito difícil, mas é um caminho. A graça do Senhor está sempre conosco, né? Como dizia São Paulo, né? Na verdade, como dizia Deus a São Paulo, sua graça, só minha graça te basta, né? Então, Senhor, dai a graça nos basta. de permanecermos nesse caminho contigo. Amém. Então foi assim, só queria falar que foi assim que desencadeou então a Associação Apostólica. Então, por conta de todos esses 12 apóstolos que se iniciou essa tradição do magistério, né? A Associação Apostólica. Então, a igreja começou assim, se formou assim, a partir do chamado de Pedro, esse primeiro papa, né? Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Mateus 16. Então, a gente pode ver, né, que para uma questão a gente tem milhares e milhares de respostas que nós poderíamos passar horas e horas falando que não iria se acabar as respostas. É verdade. E sabe onde você vai encontrar as respostas para todas as perguntas? No YouCat, E na palavra de Deus, em tudo aquilo que a igreja tem a te oferecer. Então, se você diz que você não sabe, você não tem resposta, tem. Você vai buscar no lugar certo, que é a palavra de Deus, a doutrina, na igreja. Doutrina. Então, não fica com essas dúvidas. Doutrina. Não Tem fique tudo com aqui. essas dúvidas no coração. A igreja sempre vai te dar a resposta para aquilo que você tem esse questionamento. E para você que não tem o nosso YouCat, mas é caro. Não, calma. Você pode estudar o YouCat, porque a Ajuda à Igreja que Sofre disponibilizou 2.000 livros do YouCat para nós oferecermos às pessoas que têm esse desejo no coração de estudar, de fazer esse caminho, tanto com o YouCat, mas também com a gente durante todo o ano com o desafio YouCat. Então, se inscreva aqui embaixo, vai ter o link e você pode adquirir o YouCat na sua casa. Mariana, para finalizar, bom, eu deixo para vocês, se vocês ainda têm, como esse é o tempo do Advento, se vocês ainda têm alguma curiosidade sobre o Advento na comunidade Semente do Verbo, você pode mandar nos comentários as suas curiosidades, perguntas, dúvidas, que, bom, a gente, companheiros, podemos responder, mas principalmente os nossos missionários, que já são membros de vida. E outra coisa, se você tem dúvidas sobre o Advento, você pode fazer no Desafio YouCat. Mas tem um programa que vai responder melhor ainda, que é Amamos a Liturgia. Todos os domingos, às 11 horas da manhã, a irmã Vitória, Caio, eles que são responsáveis, né, por essa liturgia da nossa comunidade. Deixa aqui também nos nossos comentários que nossos irmãos vão achar muito bom responder as dúvidas de vocês aí de casa. E amanhã, a irmã Maria Sara encontra vocês também com a Lexo Divina. Então, se Às você 7 horas. quiser se aprofundar mais, Sim. diariamente, Lexo Divina com a irmã Maria Sara. Todos os dias ela vai falar sobre o Advento. Todos os dias. Amém. Então, muito obrigada por vocês Eu que estarem agradeço. aqui. Obrigada, Albert. Obrigada a todos vocês. Nós queremos contar com a participação de vocês para adquirirem o YouCat. Então, não percam essa oportunidade. E sábado que vem nós estaremos aqui, né? Já no tempo do Advento, mas todos aqui reunidos para mais um programa aqui na Web TV no nosso Desafio YouCat.